Olá, Tereza. Olá, Fernanda. Olá, Mariana. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Sempre, né? Tudo ótimo. Eu vou só aguardar mais um pouquinho para ver se a gente começa. E vocês como estão? Tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Mariana? Que ótimo. Roberta, Andréia, Mariana, boa noite. Ana, boa noite. Também tenho saudades, minha filha. Boa noite, tudo bem? Bem, 21h01. Eu vou esperar apenas mais um minuto e a gente começa, né? Porque em plena segunda-feira, 27 de dezembro, eu não sei se as pessoas estão muito dispostas à live ou se elas vão dormir mais cedo para poder já entrar no ritmo de ano novo, né? Bem, conforme eu havia dito, mais um minuto, já estamos. Vamos começar, né? A vida pela vida é o título da live de hoje. Bem, boa noite a todos. Estamos hoje aqui para mais uma live. A última do ano, possivelmente. Uns têm a sensação de que o ano passou muito rápido. Outros que o ano parece ter se arrastado. Enfim, oi Márcia, seja bem-vinda. Enfim, como um trem-bala ou como um atleta, no final de uma maratona, o ano está findando. Mas ainda não findou, ressalto. Afinal, quanta coisa pode acontecer em 15 segundos ou 5 minutos? Imaginem em 4 dias, que significa nada menos que 96 horas. Pois é, senhores, pois é. Então, peçam a sua mãe de santo, Yalorixá, ao seu pai de santo, Babalorixá, ao pastor. Oi, Fátima, seja bem-vinda. Evelyn, ao pastor, ao padre, a Brahma, divindade de alma universal no hinduísmo, a Buda, Maomé, enfim, ao representante aqui na Terra ou aos deuses da revelação que cada um dos senhores crê, que garanta só mais esses diazinhos para que os senhores vejam a transição ou a passagem do velho para o novo ano, com a ilusão de que tudo será diferente. Por quê? Com a ilusão. Porque, apesar dos senhores continuarem fazendo as mesmas coisas, inclusive o ritual de passagem do ano, os senhores esperam que o ano seja diferente. Não tem como. Há uma afirmativa atribuída a Albert Einstein que diz o seguinte: não há nada de mais insano do que esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não sei se de fato é do Einstein, há controvérsias, mas não vou enveredar por essa seara. Gostaria apenas de deixar registrado que, de minha autoria, não é, apesar de concordar em número, gênero e grau. Então, eu faço questão de dizer que não é de minha autoria. Regrinha ética elementar. O que é do outro é do outro, e o que é meu é meu. Simples assim. Então, não, essa frase não é de minha autoria, apesar, né, de eu ter uma dorzinha lá no fundo, porque eu gostaria de ter escrito essa frase, mas não é minha. Bem, gostaria ainda de dizer que hoje não vou falar das absurdidades humanas. Tais como? Mulher que se casa com mala. Homem
que se casou com uma panela elétrica de arroz e se separou 2 dias depois. Homens que enfeitam a barba com flores. Mulheres que se casam com elas mesmas. Homem que afirma que é um gato no corpo de homem. Mulheres que se infantilizam nas redes sociais. Homem que amputou os dedos das mãos e o nariz para parecer um alienígena negro. Mulher que se casa com um boneco de pano e publica a noite de núpcias, etc, etc, etc. Obrigada. Não se iludam. Não são pontos fora da curva. Não são. Não são pontos fora da curva. Não é a maioria, obviamente. Lotus, filha. Ei! Não é? Filha, aqui. Filha, vem mamãe aqui. Não são pontos fora da curva. Não é a maioria, não. Mas que rumo é esse que a humanidade está tomando? Bem, saindo de uma esfera individual e enveredando por uma esfera coletiva maior, pergunto: há discriminação de gênero? Há. Há discriminação de raça? Há. Há discriminação de orientação sexual? Há. Há discriminação religiosa? Há. Há discriminação de orientação partidária? Há. Há discriminação de diversidade funcional? Há. Diversidade funcional, leia-se, capacidades e incapacidades. Há discriminação de aparência? Há. Há discriminação, 3 pontinhos? Há. Onde houver um ser humano, há discriminação. Simples assim. Simples assim. Há discriminação de animais? Há. Obviamente que há. Há preconceito de raça? Indubitavelmente. Indubitavelmente. Mas será que o preconceito está na forma de montar um prato, colocando o feijão que é preto embaixo do arroz que é branco? Ou no jogo de sinuca que se toca com um taco na bola preta para que ela toque nas outras e as encaçape? Ou na tela do celular que fica preta quando ela entra em modo descanso? Será que o preconceito está aí? É só uma questão. Há preconceito de orientação sexual? Indubitavelmente. Mas será que é criando gênero indefinido que a questão será resolvida? Não seria a criação desse gênero uma forma de exclusão? Todos, todas e todes. Caríssimas, caríssimos e caríssimes. Alunas, alunos e alunes. Prezadas, prezados e prezades, etc. Será que isso resolve o problema ou isso é uma forma de exclusão maior ainda? Como assim? Qual o porquê do patrulhamento vocabular? Tudo hoje ofende. Tudo hoje é ofensivo. Falou de forma propositada para discriminar, para ofender. Tudo hoje é motivo de discriminação e processo. Novamente pergunto, como assim? Como assim? Você olha para uma pessoa, ela diz que você está olhando para ela atravessado. Você está olhando de deboche, você está olhando com ironia. Que mundo é esse? Será que é dessa forma que a agressividade e o egoísmo que habitam o homem serão resolvidos, domados, submetidos ao princípio da realidade? Não acredito. Eu, Virgínia Ferreira, não acredito nisso. Será que não são essas formas de se posicionar no mundo e interpretar os fenômenos que asseguram a intolerância, ou, em outras palavras, que asseguram a perpetuação dos preconceitos e discriminações por escamotear questões estruturais que acompanham a história da humanidade? Há questões, senhores, que elas são estruturais.
e que elas acompanham a história da humanidade. Não se iludam. Não se iludam. Eu vi uma moça dizendo que o preconceito começa quando você arruma o prato, colocando o feijão por baixo do arroz, porque o feijão é preto e o arroz é branco. O jogo de sinuca. Porque você toca na bola preta, para a bola preta tocar nas outras, e essas outras caírem na caçapa. Por favor. Por favor. Eu acho que isso aí é uma coisa assim, bem. Então, eu penso que há determinadas falas, determinados jargões, enfim, que eles aparecem, boa noite, Elisete, que eles aparecem, muito mais eles surgem, para escamotear as causas, né? Para escamotear o que está por trás, o que está velado e que exerce força sobre o manifesto. É como se não. É o latente exercendo força sobre o manifesto. O que você vê é o manifesto, você não vê o latente. O latente fica. Como assim, né? Bem, então, eu penso que essas questões estruturais são elas que precisam ser vistas. São elas que precisam ser vistas. As mais diferentes formas de violência se perpetuam e se atualizam ao longo dos séculos, e assim será. Se nós pegarmos, por exemplo, a Maria Cecília Minayo, que fala sobre a violência, que é uma pesquisadora, hoje já bem senhora, de ponta, ela diz que nós perpetuamos a violência. Sabe por quê? Porque nós costumamos dizer que agressivo é o outro, egoísta é o outro, violento é o outro. E nós? Nós não somos? Nós somos legais, mas o outro não presta. Nós somos legais. De acordo com Marilene Poutot-Martins, ela diz, aspas, ela é uma pesquisadora de um museu em Paris, é uma pesquisadora atual, 2020. Ela diz, ela é uma pesquisadora da pré-história, é uma francesa pesquisadora da pré-história. 2020, ela diz, embora atualmente seja difícil avaliar a verdadeira extensão dos atos de violência na pré-história, ou seja, já havia violência na pré-história. Isso quer dizer que a violência está presente desde os primórdios. Prossegue a pesquisadora da pré-história afirmando que a violência não está gravada em nossos genes. Não é. Ela não é herdada. É isso mesmo, o inferno são os outros. Sartre, Entre Quatro Paredes, é o nome desse livro. A violência não está gravada em nossos genes. Seu surgimento tem causas históricas e sociais. Senhores, o ser humano, a partir do momento que ele se insere na sociedade, surge a moral. Surgem as leis. Por quê? Porque o homem não sabe viver em sociedade. Ponto. É simples assim. Por mais que a gente se debata, né? Eu não sei como a gente consegue se debater só olhando, né, o que está acontecendo ao redor, no Brasil e no mundo, né? Seja bem-vindo, Renato. Bem, então, na pré-história nós já tínhamos. Na Idade Antiga, nós temos o Coliseu de Roma. Né? Muitos séculos antes de Cristo e alguns poucos depois. Que pessoas
eram jogadas aos leões ou aos felinos, né? Alguns outros felinos, pessoas que eram consideradas criminosas e que eram condenadas. E que os romanos acreditavam que era um entretenimento das classes populares. Um entretenimento das classes populares. Ou seja, as pessoas iam para o Coliseu para testemunhar pessoas sendo devoradas, pessoas sendo mortas. Hoje, já adiantando um pouco a live da gente, isso acontece onde? No cinema. Você vai para assistir os filmes e fica ali torcendo que o outro morra, torcendo que o outro leve um soco na cara, que arranque os dentes, quanto mais ele sangrar, melhor. É uma verdadeira aberração. Exatamente. Bem, Idade Média. Fogueira e açoitamentos. E a Idade Média foram 10 séculos. Do século V ao século XV. Tem uma autora chamada Marguerite Porret. Eu tenho ali o livro dela, que foi a primeira mulher a ser queimada na França, em Paris, em 1310, por se recusar tanto a retirar seu livro de circulação como a se retratar. Ela escreveu esse livro aqui. Desculpa, é que eu uso pregador. Ela escreveu esse livro, chamado Espelho das Almas Simples, e aniquiladas, e que permanecem somente na vontade e no desejo de amor. É uma crítica que ela faz ao cristianismo, e ela é condenada a ser queimada na fogueira, né? Ela morre, é a primeira mulher a ser queimada em 1310, porque ela se recusa a se retratar e a recolher o livro. Bem, Idade Moderna. Na Idade Moderna, nós temos a Revolução Francesa, com a guilhotina, né? Quantas pessoas foram mortas, final do século XVIII, e a Segunda Guerra Mundial, a primeira e a segunda, com, por exemplo, a bomba atômica, né? Exatamente, Fátima, exatamente. Nós achamos tão evoluídos, né? Mas a gente percebe que estamos, né, no mesmo patamar. Com a bomba atômica, Segunda Guerra Mundial, com a bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki, respectivamente, 6 e 9 de agosto de 1945, quantas pessoas morreram? Quantas até hoje sofrem pelos efeitos da bomba naquela época? Bem, Idade Contemporânea. Segunda metade do século XX em diante ou início do século XXI. Ataque às Torres Gêmeas, 11 de 9 de 2001, Manhattan, Nova York, Estados Unidos. Em 2014, o maior ataque de hacker da história pode ter roubado a senha de 1 bilhão de contas. 1 bilhão de contas, 2014. Crimes digitais têm forte alta em vários estados do Brasil. E ainda, Brasil é o 5º maior alvo de crimes digitais no mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e África do Sul. Isso tudo está referenciado, tá? É só para mostrar a vocês como é que as formas de violência elas vão se organizando e se atualizando. E aí vocês perguntam para mim, né? E o avanço tecnológico? Eu exclamo, como assim? Levantem o rosto, abram os olhos e mesmo que desatentamente, observem ao redor. Bem, faço das minhas palavras as palavras do filósofo alemão Hans Jonas, 2006, num livro chamado O Princípio e Responsabilidade. Ele diz,
Aí eu estou dizendo o que ele disse com as minhas palavras, né? O avanço tecnológico apenas organizou e atualizou algumas formas de violência. Só isso. Mas a violência continua. Ela se atualizou, mas continua. Fake news. Você quer alguma coisa de pior do que fake news? Fake news, você denigre uma pessoa. Você absolve uma pessoa. Você faz miséria com uma fake news. Invasão de hacker. Distanásia. Distanásia. Dentre tantas outras formas. A distanásia é uma preocupação muito grande na área de saúde, né? Rapidamente, só para que a gente possa esclarecer, o que é eutanásia? Eutanásia é você, aspas, matar uma pessoa por misericórdia. Por misericórdia. Por misericórdia. Uma pessoa que está em sofrimento, num estado irreversível e estado terminal. Estado terminal, irreversível e em sofrimento. Então, por misericórdia, você promove a morte dela sem dor. Sem dor. Isso é eutanásia. Eu digo, sem medo de errar, que nós somos muito egoístas para entendermos de fato o valor da eutanásia. Porque quando você mantém uma outra pessoa em sofrimento, estado terminal, sem possibilidade de reversão mínima, você faz isso por ela ou por você? Porque se ela morrer, você vai sofrer. Essas questões precisam ser pensadas. Bem, então, a eutanásia é isso. A eutanásia é isso. O que é a ortotanásia? A ortotanásia é a morte seguir o seu curso normal. Seguir o curso, né? O curso normal. O que é a distanásia? A distanásia é você prorrogar a morte de uma pessoa. E isso é uma das questões mais fundamentais hoje na bioética. Bioética é a ética da vida. A pessoa está em sofrimento, mas você vai fazendo cada dia mais procedimentos invasivos. Ela está em sofrimento, num estado irreversível, estado terminal e irreversível, em sofrimento, e você vai, com todo o recurso que a tecnologia dispõe hoje, com todo o recurso que a ciência te dá hoje, recurso tecnológico, você vai prorrogando aquilo ali. Você vai prorrogando. Essa é uma das preocupações da bioética. Quais são os limites do homem sobre esse aparato tecnológico que ele dispõe? Até que ponto ele pode decidir a que horas uma pessoa vai morrer? Isso, senhores, é uma coisa muito séria. É uma coisa que o Van Potter, que foi um dos fundadores da bioética, ele sempre, né, teve isso em mente, essa preocupação. Até que ponto a tecnologia faz com que o homem a use com responsabilidade, com ética? Bem, e aí a distanásia, dentre outros, né? Porque quando a gente fala do uso da tecnologia, a gente fala do uso que é um hacker, mas a gente não pensa no uso dela
dessa tecnologia nos sistemas de saúde, nos hospitais, enfim, nas clínicas, etc, etc. Bem, o que há com a humanidade? É uma pergunta. Que rumo ela está tomando que se fez necessário criar uma disciplina para proteger a vida? Que, aliás, a situação começa com os experimentos de Hitler. Com os experimentos de Hitler. Eu sugiro que leiam os grandes ditadores da história. Eu sugiro que leiam biografias sobre Mussolini, Hitler e etc. Não é fechando os olhos para esses acontecimentos que nós vamos conseguir prosperar a humanidade. Tem um mantra, que eu digo que é meu mantra lá na faculdade, os meus alunos sabem disso, que é uma frase do Potter, do Van Potter, que é um pesquisador oncologista que criou a bioética em 1970, 1971, 72, que ele diz o seguinte: nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. É eticamente correto. Fechem aspas. Essas pesquisas que se faz com vidas, sejam essas vidas humanas ou não humanas, animais. Será que isso é correto? Será que é correto você manter uma pessoa viva por mais 3 dias só para alimentar o teu ego? Você como médico? Ou você como familiar pedir para o médico manter a pessoa viva porque você tem medo de sofrer, mas você diz que é por ela. Será? Cientificamente é possível, sim, mas será que é eticamente aceitável? A nossa questão aqui é ética. Nós estamos aqui falando da vida prática. Isso é muito importante. Nós estamos aqui falando da vida prática. Bem, e a vida pela vida, caríssima Virgínia Ferreira? Estamos refletindo sobre o que, senhores? Eu pergunto. Sobre a vida. Não somente sobre a vida humana, mas sobre a vida. Por que iríamos refletir apenas sobre a vida humana? Todas as vidas importam. Ponto. Ponto. Que raio de supremacia é essa que a humanidade criou? Essa, eu acho que é a pergunta que nós precisamos responder. Que raio é esse de supremacia que a humanidade criou? Dos homens sobre as mulheres, dos brancos sobre os negros, dos ricos sobre os pobres, dos doutores sobre os analfabetos, dos animais humanos sobre os animais não humanos, do homem sobre a natureza, da mídia sobre os fatos, do público sobre o privado, do nós sobre o eu, do nós rebanho sobre o eu, de Narciso sobre Édipo, enfim, da morte sobre a vida. Porque foi isso que nós criamos. Com tudo isso, nós criamos a supremacia da morte. É isso que nós fazemos. Quando nós banalizamos a vida, quando nós banalizamos o mal, nós criamos a supremacia da morte sobre a vida. É isso que nós fazemos. E a vida pela vida? O que isso quer dizer? Muita coisa. Muita coisa. Antes de entrar nesse trecho agora, eu gostaria de deixar claro que eu não sou contra religião nenhuma. Eu não sou contra crença, credo nenhum. Nenhum. Eu queria deixar isso claro. Eu sou contra
é uma pessoa atribuir tudo que acontece a ela a alguma coisa fora dela. Bem, e a vida pela vida? O que isso quer dizer? Muita coisa. As pessoas se chocam ou se espantam quando me perguntam a minha religião e eu respondo que sou ateia. Por que eu espanto? O que há de errado nisso? Ora, na qualidade de ateia, não acredito nem na vida eterna, ressurreição ou reencarnação, nem que somos irmãos em nome de Alá, Deus, Maomé, Buda, Brahma, enfim. Acredito que morreu, acabou. Eu, Virgínia Ferreira. E que, enquanto viva, sou parte desse mundo. Sou parte dele. Não é eu e o mundo. Somos uma coisa só. Somos uma coisa só. E aí as pessoas me perguntam, você acredita mesmo que morreu, acabou? É o que as pessoas perguntam, né? Você acredita mesmo que morreu, acabou? Não é possível que se venha aqui para esse mundo só para isso, as pessoas me dizem. Não é possível que seja só isso. Qual seria o sentido de tudo isso? Qual seria o sentido da vida se não tiver continuidade, se não houver outras vidas? Eu mal posso acreditar nessas premissas. Não sei nem como adjetivá-las. Como assim? Não é possível que se venha aqui só para isso. Como assim? Qual é o sentido dessa vida se não houver outras? Por que deve haver outras? Talvez seja exatamente pela crença de que há outras, é que as pessoas atribuam tão pouco ou nenhum valor a esta. E segundo o meu entendimento, a única vida que temos é esta. Mas o que está em jogo aqui, o que eu trago para nós refletirmos, não é a minha crença de que não existe outra vida. Não é isso. Também não é questionando se existem outras vidas ou não. É porque que muitas pessoas valorizam tão pouco essa. Não entendo isso. Não entendo isso. Como essa vida não tem valor? Como ela só tem valor se tiver outra? Como assim? Desde a antiguidade clássica, na Grécia, o homem assenta sua existência sobre dualidades. Talvez inaugurada por Platão, século IV a.C. Não sei se com Sócrates, mas eu acho que com Platão fica mais evidente ao propor que há dois mundos. O mundo sensível, captado e apreendido pelos sentidos, aqui e agora, né? Eu ouço, eu vejo, eu sinto cheiro, eu sinto gosto. E o mundo das ideias, que é o mundo das teorias. Então, Platão propõe essa dualidade. O mundo sensível, que é esse aqui, que Aristóteles depois vai dizer, nada está no intelecto que não tenha passado pelos sentidos, eu concordo plenamente com isso. Então, esse aqui, segundo Platão, seria um mundo sensível, né? E teria o mundo das ideias. Oi, Ricardo, boa noite, seja bem-vindo, meu querido. O mundo sensível é o mundo da doxa, das opiniões. Doxa é opinião. Então, o mundo sensível, esse que é captado pelos sentidos, é o mundo da doxa, das opiniões, que são múltiplas, passageiras e mutáveis. Você pode ter uma opinião hoje e amanhã ter outra, sobre o mesmo objeto, sobre a mesma situação. No mundo das ideias, que é o mundo da teoria, as ideias são essenciais, imutáveis e eternas. Ou seja, há uma dualidade, há uma oposição entre
o mundo sensível e o mundo das ideias. E qual seria o papel do filósofo, né? Seria fazer um percurso, né? Uma subida do mundo sensível para o mundo das ideias, para o mundo inteligível. Um mundo é contrário ao outro. Então, Platão vem com essa dualidade, né? Desses mundos que são opostos, pelas características que eu acabei de dizer. Com o cristianismo, houve uma transformação. Que transformação é essa? Reino de Deus, por um lado, e vale de lágrimas, por outro. Então, o reino de Deus, fazendo uma analogia, seria, né, o mundo das ideias. E o vale de lágrimas seria o mundo sensível, esse mundo da doxa, do aqui e do agora. Com o cristianismo, o homem tem parte com o divino. Ele é criador, Deus é o criador, e o homem é a criatura. Então, há outra dualidade. Deus é perfeito e o homem é imperfeito. Deus é imortal e o homem é mortal. Também com o cristianismo surge a ideia de pecado e é criado e inaugurado com sucesso o sentimento de culpa. Então, com o cristianismo, nós temos aí, é criada a ideia, a noção de pecado, e a partir daí é inaugurado o sentimento de culpa, né? Com muito sucesso. E o homem? Sua liberdade, sua autonomia, como fica, né? Bem, vamos prosseguir. Se há outras vidas, este mundo será desconsiderado em nome do outro. Essa vida será descuidada em nome da vida eterna. E o corpo, esse será desprezado em nome da alma. Essas dualidades, essas oposições, corpo e alma, este mundo e o além, esta vida e a vida eterna, enfim, quais são os benefícios que trazem para o homem? Eu não sei. Por que tem que haver sempre oposições, dualidades? Nietzsche propõe uma gradação entre o bem e o mal. Ele não propõe uma oposição. A minha pergunta é: será que essas discriminações, esses preconceitos, não teriam como um dos elementos, um dos móveis, uma das causas, essa dualidade? Se eu estou certo ou estou errado? Será que essas polarizações que hoje existem não vêm daí? Eu não sei. As dualidades e oposições irão se multiplicando conforme o transcorrer dos séculos. Na era medieval, né, Idade Média, nós temos aí natural versus sobrenatural, divino e humano, sagrado e profano. E assim por diante. Na era moderna, razão versus paixão, consciência versus instinto, certo e errado, homem versus mundo, bem e mal. Descartes vai dizer com muita propriedade, René Descartes, um filósofo francês da era moderna, ele vai dizer com muita propriedade que as paixões do corpo só atrapalham o pensamento, só atrapalham a alma. Como assim, né? Como assim? Como assim? Vejam, essa dualidade cartesiana, ela vem já de muito. Porque a gente fala assim, não, vem com Descartes nessa dualidade mente-corpo. Por que a mente vale mais do que o corpo? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. O homem é uma unicidade com o mundo
e ele mesmo. Que dualidade é essa? Né? Seja bem-vinda, Priscila. Nietzsche se posiciona contra as dualidades, contra as oposições. Se o homem pertence ao mundo e dele é parte, ele também cria seu destino e seu devir. Não destino no sentido que o cristianismo prega, não destino no sentido que o monoteísmo universalista cristão fala. Deus escreve certos por linhas tortas, assim Deus quis, assim Deus quer. Não, não. Nós tomamos parte do nosso destino. Isso é muito interessante. Por que deixar tudo nas mãos de Deus, de Buda, de Maomé, de Alá, seja lá... Oi, Thaís. Seja bem-vinda. Por que deixar tudo na mão do outro? Seria má fé? No sentido sartreano da palavra? Bem, ele também cria seu destino, ele também cria seu dever. A fim de finalizar, faço das palavras da Nietzscheana Scarlett Marton as minhas. Aspas, palavras dela. Num curso que eu fiz, que depois eu vou referenciar para poder colocar para vocês direitinho lá no site. Ela diz o seguinte, Nietzsche é sensacional, sensacional. Nietzsche viveu pouco, morreu início de 1890, se não estiver enganada, século XIX, acho que foi isso. 1888, 1883, ele estava produzindo muito ainda. Ele enlouqueceu e acabou morrendo. Mas isso depois eu falo numa outra hora, né? Ele tem um conceito que é amor fati. E ele trata bem disso num livro chamado Esse Homo. Muito interessante. Então, Nietzsche vai dizer que amor fati é você amar incondicionalmente a vida. Amar incondicionalmente a vida. Para que você possa afirmá-la. E o que é afirmar? Afirmar a vida tal como ela é. Sem desconto, sem exceção ou seleção. É afirmar tudo aquilo que a vida nos propicia de mais alegre e exuberante, mas também de mais terrível e doloroso. É você entender e não é aceitar e amar a vida com todas as adversidades, com todos os sofrimentos, com todos os obstáculos, mas também com todas as alegrias, com todos os contentamentos. Isso é amar a vida no todo. No todo. Porque nós costumamos nos sentir alegres, felizes, quando tudo está dando certo. Mas a vida, na sua totalidade, ela abrange alegria e tristeza, a dor e o contentamento, o sonho e o pesadelo, a felicidade e a infelicidade, a vida no todo, no todo. Ora, assim nós afirmamos a vida. Então, se eu consigo afirmar a vida, se eu consigo amar a vida pela vida, é isso que falta ao ser humano. O ser humano precisa de um sentido para valorizar a vida. Por que o sentido não pode ser o aqui e agora?
nós estarmos aqui. Por que tem que haver alguma coisa para além? Por que tem que haver isso? O Nietzsche, quando ele fala do aqui e do agora, é isso. É do aqui e do agora mesmo. Mesmo. Por que tem que haver algo para depois, para além? Por que a vida não vale por ela? Tolstói diz, eu não lembro exatamente onde agora, mas é ele quem diz, que a vida a gente não tem que procurar lá fora, nem dentro. A vida é. Que é essa unicidade que o Nietzsche fala. Não há uma separação entre cada um de nós e o mundo. Nós somos, né, o mundo. Isso é o amor fati. É a gente aceitar a vida na sua inteireza, sem exceção, sem desconto ou seleção. É afirmar tudo que a vida nos propicia de mais alegre e exuberante, mas também de mais terrível e doloroso. Ser capaz de aceitar amorosamente tudo que a vida nos propõe é o que eu desejo a cada um de vocês. Fechem aspas, palavras da Scarlett Marton, uma nietzschiana muito boa. Criou o grupo de estudos em Nietzsche, que acontece no Brasil, no México, na Alemanha, Reino Unido, França, enfim, é muito grande. Criou os cadernos Nietzsche, professora da USP, enfim, o último livro que ela publicou foi em francês. Ela tem em português, eu acho que 15 ou 16 livros, ela publicou um em francês, agora, pela editora da Sorbonne. Enfim, né? É uma nietzschiana muito boa. Bem, senhores, é isso que eu desejo a cada um de vocês. Que possamos tomar em nossas mãos as rédeas de nossa vida. E não entregá-las a ninguém. A ninguém. Eu não estou aqui desmerecendo a crença de vocês, em absoluto. Mas vamos pegar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos e entender o valor maior que ela tem, independentemente da situação. A vida vale, né? Mas que tudo, ela vale por ela mesma. Ela não vale mais para mim hoje, acreditem, porque eu finalizei um doutorado em absoluto. Em absoluto. A vida sempre valeu muito para mim. Sempre. Eu acho que eu sou uma apaixonada pela vida desde sempre. Desde sempre. E a vida para mim são os animais, a natureza, os estudos, enfim, né? É tudo uma coisa só. Bem, a vida pela vida. Se não for o suficiente, senhores, seremos presas fáceis das ilusões. Das ilusões de supremacia, das ilusões materiais e objetos de consumo nas vitrines. Seremos presas fáceis de qualquer forma de poder e dominação, de qualquer forma de poder e alienação. Agora eu estou referida exatamente à mídia. Nós temos que ser nossos donos. Nossos donos. E nunca perder de vista a ética. Então, nós precisamos fazer valer o aqui e agora. Acreditem, caso contrário, não haverá nunca, nem aqui, nem agora. Porque, em geral, nós estamos sempre nos projetando. Né? Nos projetando para frente, para um futuro, para um além. E se nós não entendermos que a vida vale por ela
e a vida é agora, depois, se tiver, tudo bem. Mas não vamos desperdiçar isso. Bem, que nós possamos, em 2022, fazer diferente. Que nós possamos fazer valer a vida humana, a vida não humana, a vida animal, ou a vida do animal humano, do animal não humano, a vida das florestas, a vida, né? A vida como um todo. É isso que eu penso, que a gente precisa entender que a vida é isso. Ouçam, por favor, e pensem, a vida vale por ela, a vida é agora. Feliz 2022 e em janeiro estaremos de volta com uma nova live. Um beijo a todos e um lindo 2022 para todos nós. Beijos. Beijos. Obrigada, Fernanda, obrigada, Mariana, obrigada, Hermínia, obrigada a todas. Obrigada, obrigado. Obrigado, beijos.